Quem tem sentido a presença de Deus aí? Glória a Deus. Deus está neste lugar, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar aqui hoje deixando o Espírito Santo continuar mexendo na nossa vida, mexendo no nosso coração, através da palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 12, um texto bastante conhecido de todos nós. Semana passada nós falamos sobre traumas, e eu não poderia deixar de trazer uma palavra também relacionada a essas questões sobre deixar o passado, saber lidar com o passado para que nós possamos viver o presente e alcançar o futuro. Quem quer alcançar o futuro de Deus aí? O futuro com Deus, amém? E muitas vezes, queridos, nós temos que entender que o passado, ele pode ser uma névoa que às vezes impede a nossa visão de contemplar claramente aquilo que Deus tem colocado diante de nós, quando nós não sabemos encerrar ou lidar com as questões do nosso passado. Então, dentro desse texto aqui, nós vamos falar um pouco sobre tudo isso, mas vamos ler aqui primeiro a palavra de Deus, né? Lucas capítulo 5, versículo 12, diz assim: e aconteceu naqueles dias, deixa eu ver se é o texto certo, não? Lucas 5:1. Lucas 5:1 diz assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te ou afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Quem é o Jesus que entrou no barco da sua vida? Pergunta para o seu irmão: e quem é o Jesus que entrou no barco da sua vida? Irmãos, quem é o Jesus que entrou no barco de Pedro? E quem é o Jesus que entrou no barco da nossa vida e que faz parte da nossa vida? Quem é o Jesus que entrou no barco da vida do Saulo? Quem é o Jesus que entrou no barco da vida do Gabriel? Quem é o Jesus que entrou no barco da vida da Nicole? Quem é esse Jesus? Esse Jesus que estava ali e que entrou no barco de Pedro e mudou a vida de Pedro, também quer fazer o mesmo nas nossas vidas. Ele é poderoso para mudar situações, para fechar situações que precisam ser fechadas, para abrir portas que precisam ser abertas. E eu penso que quando eles estavam cantando aqui o Deus do impossível, eu penso que esse Jesus que entrou no barco da tua vida, que entrou no barco da minha vida, é o Deus das causas impossíveis. É o Deus das causas impossíveis que fez o impossível acontecer na vida do cego Bartimeu, quando ele disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. É o Deus das causas impossíveis que fez o impossível acontecer na vida daquela multidão que estava com fome, e ele multiplicou pães e peixes e saciou a fome daquela multidão.
É o Deus das causas impossíveis que fez o impossível acontecer na vida de Pedro nesse dia e que está aqui para fazer o impossível acontecer na sua vida. Irmãos, esse texto aqui nos relata que Pedro, ele teve uma noite ruim, ele teve uma noite desagradável, ele teve uma noite que ele quis riscar do mapa da sua vida. Pedro era um pescador profissional, e aqui nós estamos falando de pescadores profissionais que viviam da pesca. E Pedro, ele juntamente com Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles entraram no mar aquela noite para pescar. E eles fizeram tudo certinho, eles escolheram o momento certo, eles pegaram a praia de pesca, com certeza pegaram ali o azeite, o óleo para acender as lamparinas, água, alimento, para que eles pudessem estar ali a noite toda, e na mente deles, voltar com aquele barco cheio de peixes, voltar com aquele barco cheio de peixes. Porém, irmãos, a noite foi passando, a noite encerrou-se, e eles não pegaram nada. Eles voltaram para a praia com o barco vazio e com as redes sujas. Ou seja, além deles não pegarem o que eles queriam, eles pegaram aquilo que eles não queriam pegar, que era a sujeira, né? As folhas, as algas que grudaram nas redes, e eles trouxeram aquela rede para fora. E com certeza eles ficaram a noite inteira acordados, né, tentando pescar. Aí imagina você passar uma noite inteira. Quem gosta de dormir aí, irmãos? Quem gosta de dormir com força? Tem gente que parece ter o dom de dormir, né? A pessoa, tem gente que é interessante, né? A pessoa, ela senta, ela encosta, aí você conta 1, 2, 3, a pessoa já está roncando, né? É impressionante. Eu não consigo, né? Irmãos, para dormir eu tenho uma dificuldade. Tem que estar tudo escuro, não tem que ter barulho, tem que pode ter uma frestinha, ainda assim eu demoro a dormir. Mas tem gente que dorme com facilidade. Agora imagina esses pescadores a noite inteira tentando pescar, joga a rede para lá, joga a rede para cá, e o movimento de você lançar a rede, isso vai cansando os seus braços, vai cansando a sua coluna, vai cansando o seu corpo. Ou seja, de manhã eles estavam com muito sono, com certeza, e cansados. Mas ali naquela manhã algo tremendo aconteceu. O que aconteceu de tremendo naquela manhã? Jesus na vida deles. Jesus. Irmãos, quem é o Jesus que entrou no barco de Pedro? Quando Pedro estaciona lá o seu barco vazio, a palavra de Deus nos diz que Jesus vem e pede o barco de Pedro e entra naquele barco, porque a multidão estava apertando a Jesus, e ele queria pregar, mas a multidão estava muito, sufocando ele ali, muito perto dele, ele precisava de mais espaço. Então ele sobe no barco, e do barco ele começa a pregar, e ali começa algo tremendo a acontecer naquela manhã. E quando eu vejo essa cena, e eu contemplo essa pergunta que eu acabei de fazer, quem é o Jesus que entrou no barco de Pedro? A primeira resposta, ou a segunda já, né, que eu já falei que ele é o Deus impossível, a segunda resposta que eu encontro aqui, é que o Jesus que entrou no barco de Pedro, é o Jesus que se importa com as nossas decepções, com as nossas frustrações, e quer mostrar para cada um de nós, que Ele tem poder para nos libertar de todas essas situações. O Jesus que entrou no barco de Pedro, é o Jesus que se importa com as suas decepções, que se importa com as suas frustrações, que se importa com seus traumas pessoais, e Ele quer mostrar que Ele tem poder para libertar você dessas situações. Pedro, irmãos, fez tudo certo, ele fez tudo certinho, mas deu tudo errado. E é interessante, né, irmãos? Às vezes nós estamos fazendo tudo certinho, às vezes você como marido está fazendo tudo certinho, mas assim, ainda fazendo tudo certinho, vem as decepções, vem as frustrações, vem os traumas. Às vezes mulher, você como esposa, está fazendo tudo certinho, mas apesar de você estar fazendo tudo certinho, vem as decepções, vem as frustrações, vem os traumas. Às vezes você, filho, está fazendo tudo certinho, né, em relação aos seus pais, está fazendo tudo certinho, mas às vezes vem as decepções, vem as frustrações, vem os traumas, né? Às vezes nós, como igreja Batista Itatiaia, nós estamos fazendo tudo certinho, mas muitas vezes não estamos
alcançando os resultados que gostaríamos de alcançar. Aquilo que mentalizamos, que idealizamos como um resultado satisfatório que nós gostaríamos de ter, não está vindo, né? Às vezes a gente vem para uma semana de oração e a gente ora, coloca o joelho no chão, paga o preço, ora para que a igreja encha na quarta, na sexta, aí você ora, aí na quarta vem 5 pessoas, aí na sexta vem um pouquinho mais, mas você parece, meu Deus, o que está acontecendo? Você está fazendo tudo certinho, mas parece que o resultado não está vindo. Vem as decepções, vem as frustrações, e às vezes nós nos frustramos com as circunstâncias, nos frustramos com as pessoas, né? E Pedro, irmãos, ele estava frustrado, ele estava decepcionado, porque ele investiu toda uma noite de trabalho para alcançar o resultado de ter muitos peixes, de pescar muitos peixes, mas ele não conseguiu pescar aqueles peixes. E muitas vezes o retrato da vida de Pedro é o retrato da nossa vida. Muitas vezes nós que estamos aqui estamos investindo, desenvolvendo ações para alcançar objetivos, e muitas vezes o que nós estamos tendo é frustração, é decepção, e muitas vezes até traumas que a gente recebe em função daquilo que nós não realizamos ou não conseguimos realizar, ou que veio de forma diferente do que a gente esperava. Porque, irmãos, ali naquela noite, como eu acabei de mencionar, a rede deles, além de vir vazia de peixes, veio com sujeira. E muitas vezes, quando a gente olha para aquela noite, que representa o passado, vamos dizer assim, para aquela manhã, a noite é o passado. E muitas vezes, irmãos, a nossa vida tem um passado, e muitas vezes esse passado, quando a gente olha para ele, a exemplo do que Pedro vivenciou ali, quando ele olhava para aquele barco vazio, para aquelas redes sujas, ele via um passado de tristeza, de frustração. E muitas vezes tem muitas pessoas que olham para o seu passado e também tem tristeza, tem frustração, porque vê traição, vê abuso, vê injustiça, vê violência, vê situações que a fizeram chorar, né? Muitas vezes está ali a rede da sua vida com a sujeira da mágoa, com a sujeira do rancor, com a sujeira do ressentimento, mas é necessário lavar as redes. Amém? Fala para o seu irmão, tem que lavar as redes. Irmãos, a rede que muitas vezes representa a nossa vida e que muitas vezes está contaminada com situações que não são agradáveis, ela precisa ser lavada. Nós precisamos lavar as redes da nossa vida, né? E a palavra de Deus é a água que nos lava, é a água que nos limpa de todos esses males. Quando nós deixamos a palavra de Deus entrar na nossa vida, ela começa a lavar a nossa alma, ela começa a limpar a gente de dentro para fora. A mágoa vai saindo, o rancor vai saindo, irmãos, o engano vai saindo, a mentira vai saindo. Por quê? Porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. À medida que a palavra de Deus vai entrando na nossa vida, ela vai fazendo essa limpeza no nosso coração. E a palavra de Deus, ela é comparada à água. Eu creio que lá em Efésios, não lembro aqui bem agora o versículo, mas vamos ver aqui se eu acho. Efésios capítulo 5, versículo 26. O que diz lá? Efésios 5, 26. Para a santificar, purificando com a lavagem da água, pelo que, irmãos? Pela palavra. Olha só, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que o Senhor quer dizer para mim e para você? Que Ele está nos lavando como uma igreja que é uma noiva que está sendo preparada para o encontro com o noivo, e essa noiva que somos nós, ela precisa ser lavada. Então tem muitas coisas do nosso passado que precisam ser removidas da nossa vida, e quem vai fazer isso? Deus. Quem vai fazer isso? O Senhor, à medida que nós deixarmos. Amém, irmãos? Muitas vezes as decepções vêm, as frustrações vêm, fazem parte da nossa vida,
passarmos por frustrações, passarmos por decepções, por alguns motivos. Primeiro, porque não depende só da gente, não depende só do que você sabe fazer ou do que você pode fazer. Pedro, ele sabia pescar e ele tinha capacidade para pescar, mas adiantou ele saber pescar, adiantou ele fazer o que ele sabia fazer a noite toda, ele conseguiu ter o resultado que ele queria? Não depende só do que eu sei ou do que eu posso fazer. Esse é o primeiro motivo. Decepções e frustrações muitas vezes vêm porque, irmãos, porque muitas vezes nós temos que entender que o controle das situações não está nas nossas mãos, ou nós não temos o controle da situação nas nossas mãos. Por mais que Pedro soubesse pescar, ele tinha controle sobre os peixes, irmãos. Ele tinha controle sobre o mar, sobre tudo que estava acontecendo ali? Não tinha. Você também não tem. Tem coisas que às vezes vão acontecer na sua vida, tem decepções que muitas vezes vão acontecer na tua vida. Por quê? Porque você não tem controle de todas as situações. E isso é natural, isso é normal. Deus não nos deu esse controle, né? Mas decepções e frustrações também vão acontecer, porque Deus muitas vezes quer usar essas situações para trabalhar na nossa vida, para trabalhar no nosso coração, para trabalhar na nossa vida espiritual. Nem toda frustração, nem toda decepção é do diabo. Às vezes ela acontece debaixo de uma supervisão de Deus, porque Deus está usando aquilo para nos atrair para Ele, para nos atrair para Ele. Irmãos, o rapaz que quis se suicidar nessa semana em frente da minha casa, quando eu fui visitá-lo no sábado, eu falei para ele: Rodrigo, como é que você está? Ele falou: estou mal, pastor, estou mal, minha vida acabou, não tenho sentido para viver, perdi tudo. Eu falei: não, você não perdeu tudo, você está passando por um momento ruim, né? A sua esposa, porque ele, na realidade, ele divorciou da esposa, é um rolo, né? Ele divorciou da esposa, mas quer voltar com a esposa e quer voltar com os filhos. Eu falei: eles estão lá, sua esposa está lá, seus filhos estão lá, né? Você não perdeu nada. Você está se perdendo, né? Você está se perdendo para o pecado, para o mal, para todo o mal que o pecado está gerando dentro do seu coração. Mas você tem que entender que essa situação talvez esteja acontecendo hoje na sua vida, para que você possa olhar para Deus. Porque quando você estava bem, quando tudo estava bem, talvez você não deu valor para Deus na sua vida. Deus talvez seria a última pessoa que você buscaria quando tudo estava bem, mas agora que tudo está mal, você me recebeu na sua casa. Agora que tudo está mal, você está ouvindo eu pregar para você a palavra de Deus. Falei: Deus muitas vezes permite situações assim, para que Ele possa passar a ter acesso ao nosso coração, para que a gente possa se abrir para receber o que Ele quer nos entregar. E o que o Senhor quer entregar para você? A salvação em Cristo Jesus. Falei: independente de você estar vivendo o que você está vivendo hoje, todo ser humano precisa de salvação, e essa salvação está em Cristo. E eu quero falar dessa salvação para você nessa tarde. Eu comecei a pregar para ele, ele começou a chorar. Quando ele ouvia a palavra, ele começava a chorar. Depois que eu expliquei, fiz o apelo, ele aceitou Jesus. Falei: você entendeu? Ele falou: entendi. Quer entregar a sua vida para Jesus? Quero. E quando ele entregou a vida para Jesus, irmãos, deu um tremor naquele homem, e ele começou a chorar, e eu orei por ele, começou a querer manifestar. E tinha umas meninas, que eu acho que nunca receberam visita de evangélico lá, estavam tirando sarro, né? Eu estava ali orando, falando com ele, e estavam só tirando sarro e tal, brincando. Mas na hora que eu orei, e elas viram que ele começou a querer manifestar, acabou a brincadeira, irmãos. Todo mundo começou a levar as coisas a sério, porque começou a ver que existe o reino espiritual, existe o inimigo, existe a ação de Satanás, né? E aí o que acontece? Ele estava querendo se matar, ele estava triste, ele não comia. Aí eu fui hoje à tarde lá, a mãe dele falou: pastor, ele está comendo, ele não quer se matar mais hoje. Ela falou: não quer mais se matar mais hoje, está comendo, está bem melhor.
Falei, amém. Ele não quer a igreja agora? Não, pastor, ele só vai na sexta. Falei, então tá bom. Mas ele precisou passar por essa decepção para que o coração dele se abrisse para o Senhor Jesus. E muitas vezes, irmãos, o Senhor Jesus, ele permite essas situações na nossa vida, como ele permitiu na vida de Pedro, para trabalhar em nós algo que todos nós precisamos aprender, que se chama dependência de Deus. Precisamos aprender a depender de Deus, ao invés de ficarmos dependendo só de nós mesmos, ou dependendo só da força do nosso braço. Porque Pedro, irmãos, ele era um exímio pescador, e talvez naquela noite ele saiu dizendo assim: vou pescar, nada vai me impedir de pescar, eu sei pescar, eu sou um pescador, um dos melhores pescadores dessa região. Talvez ele saiu assim muito cheio de segurança em si mesmo. Só que quando ele chegou lá, nada aconteceu da maneira como ele pensou. E aí de manhã ele encontra com Jesus. E aí ele começa a perceber que ele não tinha controle de nada. E era isso que o Senhor Jesus estava dizendo para ele, nas entrelinhas, dizendo: Pedro, você não tem controle, viu? Você tentou pescar, você tentou trazer os peixes para dentro do seu barco, mas você não conseguiu, porque você não tem o controle. Porém, eu tenho o controle de todas as coisas. Eu tenho o controle de todas as coisas. Eu quero dizer para você nessa noite, queridos, quando o controle não estiver nas tuas mãos, ela está nas mãos de Jesus. E nós temos que aprender a depender dele. Às vezes as decepções da nossa vida vêm para a gente quebrar o nosso orgulho, para a gente se submeter à vontade de Deus, para a gente se render ao Senhor, para a gente reconhecer que é Ele que tem o controle, que é Ele que está no comando. Porque muitas vezes, irmãos, a gente só reconhece o comando de Deus na nossa vida quando a gente está para baixo, quando a gente está deprimido, quando a gente está passando por um momento difícil na vida. Porque se o barco de Pedro tivesse cheio de peixe, com certeza seria diferente o encontro dele com Jesus. Jesus chegaria nele e falaria: não, Jesus, é o seguinte, o meu barco cheio de peixe, foi uma pescaria maravilhosa. Não teria espaço para Jesus naquele barco, porque aquele barco estaria cheio de coisas materiais, cheio de peixe. Jesus não teria espaço naquela vida. Mas porque estava vazio, porque ele estava frustrado, porque ele estava decepcionado, Jesus se encaixou certinho ali na vida dele. Às vezes, os momentos de dificuldade na nossa vida é o espaço criado por Deus para que o Filho dele entre e comece a trabalhar na nossa vida, e comece a trabalhar em nosso favor. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, Jesus está trabalhando nas suas decepções. Jesus está trabalhando nas questões que trouxeram frustrações ao seu coração. Muitas vezes essas situações precisam acontecer para que Jesus possa poder trabalhar na sua vida. Quando Jesus manda Pedro ir lá para o mar, Jesus estava dizendo para ele: até agora, quem trabalhou na sua vida foram as circunstâncias, foram os problemas, mas agora quem vai trabalhar na sua vida sou eu. Agora quem vai trabalhar na sua vida sou eu, Pedro. É eu que vou começar a trabalhar. E quando eu começo a trabalhar, as coisas mudam. A tristeza sai e entra a alegria. A decepção sai e entra a vitória, entra o sucesso, entra situações de bênção. E é isso que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite. Tem momentos que as circunstâncias trabalham, tem momentos em que o pecado está trabalhando, mas quando ele começa a trabalhar, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar na nossa vida. Irmãos, Jesus, ele queria mostrar para Pedro que ele é poderoso para libertar as nossas vidas das decepções e das frustrações que afligem a nossa alma. Jesus, diferente da psicologia barata que existe aí fora, irmãos, não estou dizendo que toda psicologia é errada, tá? Mas existe uma psicologia barata que diz assim: se alguma coisa te frustrou, se alguma coisa te decepcionou, se alguma coisa te feriu, se afasta. É um relacionamento tóxico, é algo que vai trazer tristeza para o seu coração, já te machucou, já te feriu, se afasta daquela situação. É assim que a psicologia moderna prega em algumas situações. Mas só que Jesus não agiu assim. Jesus levou Pedro de encontro
aquele mesmo mar onde ele tinha se frustrado, para dizer para ele: aquilo que te frustrou, dali eu vou tirar agora realização para a tua vida. Jesus levou Pedro ao encontro daquilo que gerou frustração, ao encontro daquilo que gerou decepção no seu coração, porque agora ele estaria mexendo naquele mar, para que aquele mar pudesse trazer para Pedro o que Pedro precisava, no sentido de trazer alegria, realização e satisfação para a sua vida. E muitas vezes é isso que Deus quer dizer para mim, que no seu passado, talvez tiveram pessoas que fizeram você chorar, talvez tiveram pessoas que te machucaram profundamente, talvez tiveram pessoas que geraram em você uma marca que está difícil de você esquecer essa marca que foi gerada, porque foi uma marca que trouxe um trauma, uma decepção, uma frustração profunda. Só que o Senhor Jesus está dizendo que Ele é poderoso para te levar diante dessa pessoa e mudar essa pessoa, para que dessa pessoa saia algo bom, para que dessa pessoa saia algo que vai trazer alegria ao seu coração. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: não desista de quem já te machucou, não desista de quem já te feriu, porque assim como Ele mexeu no mar, Ele mexe na vida de qualquer pessoa, Ele transforma qualquer pessoa, Ele muda qualquer pessoa. Às vezes nós olhamos para o nosso, porque todos nós temos um passado, e às vezes nós temos que olhar para esse passado e ver a origem, nós temos que encarar a origem das nossas frustrações, e às vezes nós temos que parar de fugir e permitir que Jesus nos encaminhe ao encontro dessa origem, e nós deixemos Ele mostrar para nós que Ele é poderoso para mudar aquela origem, porque o mesmo mar que fez Pedro chorar foi o mar que fez Pedro se alegrar. Por quê? Porque Jesus mexeu naquele mar. Eu quero dizer para você: Jesus mexe naquilo que já te fez chorar, Jesus toca naquilo que já te fez sofrer. É como se Ele dissesse ao mar: você fez o meu servo chorar, agora você vai trazer realização para ele. Então eu quero dizer para você nessa noite: o Jesus que estava no barco de Pedro é o Jesus que tem poder para remover os traumas, as frustrações da nossa vida, porque Ele é poderoso para mexer em todas as situações que envolveram o nosso passado, para que esse passado seja um presente de vitória. Amém, irmãos? Amém? Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Amém. Quem é o Jesus que entrou no barco de Pedro? É o Jesus que entrou para ensinar que aquele que cuida primeiro das necessidades do reino de Deus, verá Deus cuidar das suas necessidades. Pedro tinha necessidades, irmãos? Tinha ou não tinha? Qual era a necessidade de Pedro? Pescar. E qual era a necessidade de Jesus? Usar o barco para pregar. Das duas necessidades, a necessidade de Jesus e a necessidade de Pedro, qual que foi atendida primeiro? Qual que Pedro atendeu primeiro, irmãos? A de Jesus, porque em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar a gente tem que cuidar das coisas do reino. Então Pedro, irmãos, em primeiro lugar ele usou o seu barco para cuidar das coisas do reino. Então, se você quer prosperar, se você quer crescer, se você quer vencer, identifique uma necessidade do reino de Deus, que você pode agir ali e haja naquela situação, porque ao fazer isso, o céu vai se abrir sobre a sua vida. Porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você cuida da obra de Deus, Deus cuida das coisas da sua vida. Então Pedro, ele cedeu o seu barco para Jesus, por quê? Porque em primeiro lugar era o reino de Deus. E a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas vezes nós estamos correndo demais atrás das coisas que nós precisamos, e não estamos dando atenção ao reino de Deus. Então você precisa priorizar o reino, as questões do reino, investir o seu tempo no reino, né? Então se tem reunião de oração,
invista em reunião de oração. Se tem culto, invista em estar no culto. Se tem evangelismo, invista em evangelizar. À medida que você faz isso, você está priorizando as coisas do reino. Sabe o que vai acontecer com você? As bênçãos que você precisa, o Senhor vai trazer e colocar nas suas mãos. Porque o tempo que você está dedicando a Deus, Deus vai trabalhar para que esse tempo seja recompensado, irmãos. Esse tempo seja recompensado. Então ninguém perde por servir a Deus. Nós perdemos quando insistimos em priorizar as nossas coisas e deixar as coisas de Deus para depois. Quando nós priorizamos o que nós queremos, quando nós investimos no que nós queremos e deixamos o que é de Deus de lado, nós estamos trabalhando contra o nosso próprio crescimento, contra a nossa própria prosperidade. Por quê? Porque você está caminhando numa direção egoísta, né? E o Senhor não age dessa forma. O Senhor age quando a gente se dispõe a honrá-lo e colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Então Jesus, Ele quer ser o primeiro, Ele quer ocupar o primeiro lugar, Ele quer ser o centro das nossas atenções. Então quando Pedro entrega o barco para Ele e deixa Ele usar aquele barco, irmãos, tudo começa a mudar naquele barco, tudo começa a mudar ali naquele lugar. A melhor coisa que Pedro fez foi deixar Jesus entrar naquele barco, porque a presença de Jesus muda tudo, irmãos. A presença de Jesus muda tudo. O milagre começa a caminhar na nossa direção, né? As bênçãos de Deus começam a vir sobre nós, sem que nós façamos força. Elas começam a vir ao nosso encontro. Quantos lembram das bodas de Caná da Galileia? Era um casal que fez a festa, né, para celebrar as bodas. E num determinado momento da festa, acabou o que, irmãos? Acabou o vinho, e o vinho representava a alegria da festa. Então era como se a alegria tivesse acabado com o fim do vinho. Aí veio o que? Decepção e frustração. Decepção e frustração no coração do casal, talvez porque eles não organizaram direito, ou porque eles foram, vamos dizer assim, não tão cuidadosos com a preparação da festa, enfim. Mas veio uma decepção no coração daquele casal, porque acabou o vinho. Mas de repente, tudo começa a mudar, e aquilo que acabou começa a aparecer. Por quê? Porque Jesus estava lá. Simplesmente porque Jesus estava lá. A presença de Jesus naquele lugar não deixou as decepções, as frustrações terem a palavra final naquele casamento. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Aonde Jesus está, as decepções, as frustrações não têm a palavra final, porque a palavra final está com Jesus. A palavra final está com Ele. É Ele que governa, é Ele que tem o poder. Então houve frustração momentânea ali naquele casamento, houve uma frustração momentânea ali naquelas bodas, porém o final não foi determinado pela frustração, foi determinado por Jesus, e foi um final de bênção e de restituição. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Jesus está presente na sua vida? Jesus está presente no seu barco? Então as decepções não vão prevalecer na sua vida. As decepções não vão prevalecer no seu casamento, as decepções não vão prevalecer na sua família, porque aonde Jesus está, é Ele que determina o final da história, é Ele que determina como as coisas precisam e devem acontecer. Então houve uma decepção na vida de Pedro, houve uma noite escura que representou um passado de insucesso, um passado de fracasso, teve, mas ao final daquela noite veio uma nova manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquela noite aconteceu, mas ela passou. Eu quero dizer para você, querido, muita coisa ruim aconteceu na sua vida, mas Jesus manda te dizer que passou. Passou, porque um novo dia, um novo ciclo está vindo sobre a tua vida. Porque assim como a noite começa e termina,
Assim também as dificuldades, os problemas, os traumas, eles começam, mas eles também têm um fim. E é o Senhor que trabalha isso nas nossas vidas. Quantos de nós aqui já choramos por causa de situações que nós queríamos que acontecesse, parecia que estava demorando, mas de repente o milagre de Deus começa a acontecer. Estou vendo a Thaisa sorrindo ali, porque ela queria tanto ver a filha dela andar. A filha dela está andando, daqui a pouco vai estar correndo, daqui a pouco vai estar subindo pelas paredes. Enfim, irmãos, não vai, eu digo assim, o mal não vai prevalecer aonde Jesus está. A vontade do inimigo não vai prevalecer aonde Jesus reina. E se Jesus reina na tua vida, querido, a bênção vai prevalecer. Vai ter milagre, vai ter mudança. Situações vão acontecer de forma sobrenatural para honrar a presença dele no seu barco. O Jesus que estava no barco de Pedro é o Jesus que está no barco da sua vida hoje. É aquele que olha para as nossas frustrações, olha para as nossas decepções, e ele está assim trabalhando para mostrar que ele é poderoso para nos libertar. Ele é aquele que nos ensina que quando nós priorizamos o reino de Deus, ele começa a trabalhar e abrir o céu para nos abençoar. Então você que está aqui nessa noite, você está sendo chamado a investir mais tempo, a investir mais dedicação, a investir mais a tua vida nas coisas de Deus, porque à medida que você faz isso, você está abrindo céus de bênção sobre a tua casa, você está abrindo céus de bênção sobre a sua família. Deus vai te abençoar, amém? Quem crê nisso? Levanta a sua mão. Amém. Deus vai te abençoar, mas você tem que dar o primeiro lugar ao Senhor. Quem é o Jesus que entrou no barco de Pedro? É o Jesus que entra na nossa vida para nos mostrar que a nossa vitória não vem da lógica humana, mas vem da nossa fé na palavra de Deus. Amém? Da nossa fé na palavra de Deus. Irmãos, quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, volte ao mar, lance as redes novamente. Pedro, irmãos, fala: mas Senhor, pela lógica, nós já ficamos a noite inteira trabalhando. Pela lógica humana, não é possível pegarmos peixe de dia. Pela lógica humana, Senhor, nós vamos perder tempo jogando a rede num lago de dia, porque não tem peixe de dia num lago para pescar. Pela lógica humana, essa atitude é uma atitude de fracasso. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Se ele ficasse ali na lógica humana, porque, irmãos, não tinha, realmente, pela lógica humana, pescar de dia não tinha, era algo que não teria resultado, porque peixe se pesca à noite, quando a claridade já se foi embora, né? Aí vem ali a noite, os peixes sobem para a superfície. Tem algum pescador aí ou não? Ixi, não temos pescador. Tem o Jonas ali, meio pescador, né? Então é mais ou menos isso, né? Aleluia. É melhor, vamos dizer assim, é o melhor peixe, né? Mas quem entende de pesca diz que à noite os peixes sobem, né? E ficam na superfície. Os grandes ficam ali, então as redes alcançam aqueles peixes à noite. Você joga a rede de dia, eles estão lá no fundo. Isso eu já não sabia, né? Mas eu acredito que não era meio-dia lá, viu, irmão? Aí o que acontece? Aquele pescador experiente diz para Jesus: pela lógica não tem jeito, mas pela tua palavra lançarei as redes. E aí ele lança a rede e ela se enche de peixes. Por que, irmãos? Porque Jesus sabe onde está a bênção. Jesus sabe aonde a bênção que você precisa receber está. Eu quero dizer para você, querido, a provisão estava nas mãos de Jesus. E eu quero dizer, ela continua nas mãos de Jesus hoje. A provisão
provisão de Deus está nas mãos de Jesus. Ele vai direcionar os seus passos. Ele vai dizer para você aonde está a bênção. Ele vai te levar aonde você precisa chegar para alcançar o resultado que você precisa, porque a provisão está nas mãos dele. Ele tem o controle das situações. Então, quando ele mandou Pedro jogar a rede, ele já mandou os peixes subirem ali, né, para serem pegos. Peixe é o seguinte: vocês vão ter que ser pegos hoje, porque eu tenho que honrar o meu servo. É assim, irmãos. Ele manda nos peixes, ele comanda todas as coisas, né? E os peixes vieram e encheu aquele barco, de tal maneira que o barco quase virava de um lado para o outro. Por quê? Porque quando Deus nos dá, Ele nos dá com abundância. Com Deus não tem economia, irmãos. Deus, quando Ele quer te abençoar, Ele te abençoa com força, Ele te abençoa com abundância, para que ninguém possa dizer: Deus faz as coisas pela metade. Deus não faz nada pela metade, Ele faz de forma plena e completa. Jesus, Ele abençoou a Pedro de uma maneira tremenda. Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele é aquele, irmãos, em quem nós podemos confiar, porque Ele cumpre a sua palavra. Você que está aqui nessa noite, você não vive pela lógica, você vive pela fé. Ah, pastor, mas estão dizendo que está em crise aí, está em crise, as dificuldades estão em fora, os problemas financeiros, a economia. Irmãos, o céu não está em crise. O céu não tem crise, irmãos. Para quem crê em Deus, sempre haverá providência, porque a crise é na terra, mas no céu não tem crise. Às vezes a gente fica olhando demais para essas coisas, a gente começa a sentir, vamos dizer assim, a deixar que a frustração, o desânimo entre no nosso coração. Ah, mas fechou tantas lojas ali, fechou aqui. E realmente, às vezes você começa a andar na cidade, você começa a ver muitos lugares fechados, né? Mas Deus continua onde Ele sempre estava, no trono, governando todas as coisas. Fala para o seu irmão: Deus não saiu do trono. Deus continua no trono. Ele ainda está governando para te abençoar. Ele está governando para abençoar essa igreja. Ele está governando para abençoar as nossas vidas. Deus está no trono. Crente não vive de crise, crente vive de milagre. E milagre é coisa de Jesus, é especialidade dele fazer. Se você precisa de um milagre e tem Jesus na sua vida, acabou, o milagre vai acontecer. Na hora certa, no tempo certo, as coisas acontecem. Irmãos, é tremendo quando nós vemos Deus agir, né? Ontem o Gabriel e a Jaqueline estavam em casa, a gente estava estudando para o batismo deles, e a Jaqueline me perguntou sobre orar no monte, né? Se eu já vi os gravetinhos lá ficar aceso. E eu já vi, irmãos, é tremendo. Eu lembro que uma vez a gente foi no monte orar, e a madeirinha ficou que nem um cristal assim. E aí foi um rapaz que era recém-convertido, né? Ele tinha se convertido e resolveu ir no monte. Eu acredito que aquele dia Deus acendeu aqueles gravetos por causa daquele rapaz, porque depois eu nunca mais tive essa experiência. Fui inúmeras vezes em monte de oração, nunca mais. Mas naquele dia Deus queria falar com aquele jovem, porque ele pegou o negócio e ficava assim. Ele olhava e ficava, sabe, aquilo foi tão impactante na vida dele. Por quê? Porque às vezes Deus precisa confrontar pessoas com o sobrenatural, para mostrar que Ele é Deus, que Ele age de forma sobrenatural. Eu quero dizer para você, querido, o teu Deus é um Deus sobrenatural. E se Ele quiser mostrar para você que Ele tem poder sobre questões da sua vida que você não tem, Ele é poderoso para fazer isso, só para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Amém? Quem é o Jesus que estava no barco de Pedro e está nas nossas vidas? É o Jesus que entra conosco no barco para nos ensinar que com a ajuda dele as coisas vão acontecer de modo diferente em relação ao nosso passado. Irmãos, tudo que aconteceu na noite anterior aconteceu de modo diferente quando Jesus começou a agir na vida de Pedro. A decepção foi trocada pelo sucesso, né? A vitória entrou no lugar da derrota, a alegria substituiu a tristeza.
Por quê? Porque quando Jesus começa a trabalhar, as coisas começam a acontecer de modo diferente. Vai ter diferença na sua vida. As coisas vão acontecer de modo diferente. Não vai acontecer como aconteceu antes. Por quê? Porque Deus tem algo contigo hoje. Eis que faço uma coisa nova no meio de vós. O Senhor é um Deus de coisas novas. Mas para a gente receber o novo, a gente tem que deixar para trás o que é velho. A gente tem que deixar para trás as coisas antigas. A gente não pode, irmãos, permitir que as coisas do passado bloqueiem a gente no presente. Eu sofri num casamento e agora homem nenhum presta, eu não quero casar mais. Por quê? Porque a pessoa ficou marcada e agora ela não consegue acreditar que vai ser feliz novamente nesse tipo de situação. Com Jesus você vai. Amém? Pastor, no passado eu fui para uma igreja e lá eu fui maltratado, eu fui ferido, eu fui machucado. Nenhuma igreja serve. O problema das pessoas é isso, irmãos. Elas sofrem uma decepção, elas transferem aquela decepção para todas as outras. Nenhuma igreja serve, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta. A pessoa teve uma decepção com um homem ou com uma mulher, aí ela já julgou todo mundo, né? E não é assim. A vitória na vida de Pedro aconteceu quando ele tentou novamente, quando ele tentou de novo, quando ele abriu seu coração para tentar novamente aquela experiência na sua vida. Então eu quero dizer para você, com Deus as coisas são diferentes. O que precisa acontecer na sua vida hoje vai acontecer diferente do que aconteceu antes, debaixo da bênção de Jesus, debaixo da direção de Jesus. Teve decepção no passado, não quer dizer que vai ter no presente. Com Jesus vai ser diferente. Amém? Com Jesus vai ser diferente. Então não deixe o passado bloquear o teu presente. Mas em último lugar, irmãos, Jesus que entrou no barco de Pedro é aquele que não quer nos dar somente um momento de vitória, mas Ele quer mudar a nossa história, nos mostrando que melhor que receber uma bênção é andar com o abençoador. Quem quer ser abençoado? Quem quer andar com Jesus? Aleluia. Irmãos, Jesus, quando Ele chegou ali na vida de Pedro disse, depois que ele viu todo o milagre, né? Pedro olhou e falou assim: Senhor, aparta-te de mim, porque sou pecador, sou um homem pecador. E aí Jesus disse: calma, Pedro, a partir de hoje você vai andar comigo, eu vou andar com você. A partir de hoje você será pescador de homens, porque eu não entrei na sua vida só para te dar uma bênção momentânea, eu entrei na tua vida para mudar a tua história. Eu não vim na sua vida para passar um final de semana, eu vim para permanecer na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: Jesus não entrou na tua vida para ficar 2 dias, Ele entrou na sua vida para ficar para sempre. Para sempre. Jesus não veio de passagem, estou passando na sua vida, não. Ele entrou para ficar. Ele não disse assim na sua palavra: eis que estou convosco todos os domingos às 18 horas na Avenida 3 Barras, Igreja Batista Itatiaia. Foi isso que ele disse, irmãos? Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias tem luta, todos os dias tem batalha, todos os dias tem dificuldade, mas todos os dias vai ter Jesus na sua vida. Todos os dias vai ter Jesus cuidando de você, andando com você, caminhando com você, ajudando você a vencer. Nós é que muitas vezes queremos encontrar com o Senhor só no domingo à noite, mas Ele quer estar conosco todos os dias. Jesus não veio ali para dar uma bênção apenas, Ele foi ali para estar presente na vida de Pedro. Tanto é que diz o texto que Pedro, após pescar, recolheu o barco, os peixes, deixou tudo e seguiu a Jesus. Muitas vezes o Senhor vai te abençoar, vai entregar a você o que você quer e precisa, mas às vezes você vai ter que deixar a bênção para seguir o abençoador.
Amém, igreja? Nós não podemos idolatrar a bênção. Jesus te abençoa, aí você fica idolatrando a bênção e esquece de servir o abençoador. Não, irmãos. Nós temos que entender que a bênção, ela tem que estar abaixo daquele que nos abençoa. Se o Senhor te der um carro novo, não fica lavando ele no final de semana e esquece de ir para a igreja, né? O Senhor me deu um carro novo, agora eu tenho que cuidar, ilustre, empurre, né? Aí não dá carona para ninguém. Ou seja, a bênção virou problema, né? Porque ficou maior no seu coração, do que aquele que te abençoa. Todo carro que eu compro, irmãos, eu falo, o Senhor é teu. Se precisar carregar gente, se precisar carregar coisa para o teu reino, para a tua obra, é para o teu serviço. Por quê? Porque nada é nosso, irmãos. Nada é nosso. A casa que você tem, ela não é sua. Deixa de pagar IPTU uns 4, 5 anos aí para você ver, né? Teu carro é a mesma coisa. Se você não pagar os impostos, daqui a pouco vem alguém e te toma, né? Mas trazendo para o espiritual, carro, casa, tudo isso, quando você partir, vai ficar. Não tem um caixão para o teu carro, e não tem um caixão para a tua casa, e não tem um caixão para o teu cônjuge também, né? Você partiu, fica o cônjuge, fica a casa, fica o carro, fica tudo, né? Aí alguém vai usar aquele carro, alguém vai usar aquela casa. Por quê? Porque nós estamos aqui de passagem, e nós precisamos entender isso, irmãos. As coisas nós precisamos usar, e Deus nós precisamos amar, assim como as pessoas que Deus coloca na nossa vida. As coisas você tem que usar, mas a sua esposa, os seus filhos, você tem que amar e cuidar. Amém? Porque essas pessoas são verdadeiramente a riqueza de Deus na tua vida. Um pai que tem filhos, uma mãe que tem filhos, são ricos, né? Porque receberam uma herança do Senhor, que são os filhos. Então nós precisamos valorizar aquilo que realmente tem valor. Então nessa noite, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Quero convidar você a ficar em pé. Nós temos que orar aqui por algumas pessoas. A irmã Cristiane vai fazer uma cirurgia.